Economia açucareira é o tema de hoje do canal Pincel e Teclado. Fala galera, beleza? Aqui o professor Hélio com a aula Brasil Colônia, com o tema A Economia Açucareira. Bom, para começarmos, vamos falar dos motivos que levaram Portugal a resolver implementar o cultivo desta planta. Primeiro passo, ausência de metais preciosos. Bom, só recapitulando, um dos fatores que levou Portugal a empreender a arriscada expansão marítima foi a escassez de metais preciosos lá na Europa. Bom, e quando chega aqui no Brasil, eles não encontram o ouro. Então, um dos motivos para empreender uma atividade que fosse rentável para a ocupação ou colonização do Brasil seria a cana-de-açúcar. Outro passo, declínio do pau-brasil. Já em 1500, quando Portugal desembarca no Brasil, ela vislumbra o pau-brasil como uma atividade que possibilitaria algum retorno financeiro para a metrópole, ok? Mas, por ser uma atividade extrativista predatória, lentamente o lucro começa a decair. E o terceiro ponto é o declínio do comércio de especiarias com as Índias. Só lembrando, a viagem do navegador Vasco da Gama, em 1498, gera um lucro absurdo para Portugal. Entretanto, devido à concorrência de outros países no comércio de especiarias com as Índias, começa a decair, começa a gerar um declínio dos lucros de Portugal. Então, diante deste cenário, Portugal resolve buscar uma nova atividade econômica que gerasse algum lucro para Portugal e que, ao mesmo tempo, fosse bem procurada, tivesse um alto valor lá na Europa. Então, a atividade escolhida foi a cana-de-açúcar. Bom, agora, por que logo a cana-de-açúcar? Bom, eu parto para os aspectos favoráveis, entre eles a experiência de cultivo nas ilhas de Açores e Madeira. Lá no Oceano Atlântico, bem próximo da costa portuguesa, Portugal, nessas ilhas, já havia implementado o sistema de plantation, em que eu utilizo a mão de obra escrava, a monocultura, voltado para o mercado externo, e latifúndios. Então, eu já ensaio ali o sistema que vai ser implementado no Brasil posteriormente. Então, Portugal tinha uma experiência anterior, já sabia como cultivar a cana-de-açúcar. Segundo ponto, alto valor na Europa. Poucos sabem disso, mas a cana-de-açúcar, durante um bom período lá na Europa, ela também era considerada uma especiaria, ok? E as condições naturais que o Brasil oferecia: clima quente e úmido, terras disponíveis, eram muitas terras aqui no Brasil, e o solo de Massapê. Então, mesmo não sendo originário do Brasil, a cana-de-açúcar vai se adaptar muito bem ao território e ao clima brasileiro. E a participação holandesa. Veja bem, no Brasil, sob o comando dos lusos, ficará restrita a atividade do plantio, do cultivo. Agora, o financiamento, o transporte, o refino e o comércio serão predominantemente holandeses. Logo, a maior parte do lucro caberá a quem? Aos holandeses. Ok? Bom, o próximo assunto será o sistema em si da atividade da cana-de-açúcar. A empresa açucareira. Eu costumo dizer para meus alunos, imaginem como se o Brasil desse período, século XVI, boa parte do XVII, fosse, digamos assim, habitado por imensos sítios, imensas fazendas, uma bem isolada da outra, sabe, bem simplificando a ideia. Então, é o seguinte, esses sítios ou fazendas eram quase que autossuficientes,
boa parte do que precisavam eles mesmos produziam. Então, como costuma dizer, era o centro da vida econômica e social. Então, tudo girava em torno desses engenhos. Tá? Então, como é que era essa estrutura? O capital, no caso, o dinheiro, vindo dos holandeses, a escravaria, os negros que vinham da África, os bois que vinham da Europa, tá? Trabalhadores especializados, eu estou falando de mestre do açúcar, eu falo de pessoas com atividades em que eu não poderia colocar negros escravizados, pois qualquer erro ou qualquer boicote nessas fases poderia perder toda a produção. Eu vou ter a Casa Grande, que você pode ver nessa imagem aí, essa casa de 2 andares, a senzala mais ao fundo, atrás dessa Casa Grande, a área de plantio, eu vou simular com essa vegetação aí no primeiro plano, ok? E o engenho, que é essa construção aí bem grande com o engenho dentro, ok? Pausa. Quando eu falo o engenho, é tudo isso aí, toda essa imagem da foto, ok? Agora, quando eu falo o engenho propriamente dito, é a engenhoca em si, tá? Onde eu vou ter o processo de moer a cana em si, ok? Bom, e o conceito muito importante que não pode ser esquecido é a ideia de plantation. O que seria isso? Imagine um grande pacote, grande propriedade agroexportadora, ou seja, como se fosse, tá, gente, uma referência, uma analogia, como se fosse um imenso sítio, uma imensa fazenda, com uma atividade de agricultura voltada para o mercado externo. Ponto. Monocultura. O foco principal, o incentivo da coroa será para onde? Para uma única atividade. E uso a mão de obra escrava. Pausa. Quando começam a surgir os primeiros engenhos no Brasil, eu ainda vou usar mão de obra indígena, ok? Porque os primeiros engenhos surgem por volta de 1532, logo após a viagem de colonização. Mas eu ainda não tenho escravos no Brasil, em que a primeira leva só vai chegar no Brasil em 1551, já no governo geral, ok? Bom, o próximo ponto é os tipos de engenho, tá? Então vamos lá. Eu tenho os trapiches. Os trapiches, no caso, os chamados engenhos menores, ou movido por força animal, é só lembrar da imagem anterior, ok? Aquilo ali seria um trapiche. Ou eu uso movimento a engenhoca ou com força animal ou com força de escravos, ok? Engenhos reais são os maiores. São esses dessa imagem na sua frente, ok? Movidos pela força da água, certo? Então eu vou ter vários escravos, 30, 40 escravos trabalhando, ok? E a engenhoca, cachaça para consumo interno. Então, por exemplo, será muito comum em algumas fazendas controladas por jesuítas, no caso, são missões, vão produzir cana-de-açúcar para produzir cachaça, para trocar por mais escravos na África, ok? Então, pequenas engenhocas para fazer cachaça, para produzir cachaça, para trocar por escravos na África, ok? Bom, e a sociedade? Durante muito tempo, quando falava em sociedade, dizia-se que tinha apenas 2 classes. Não é bem assim, tá? Estudos recentes mostram que, na verdade, eram 3 grupos sociais aqui no Brasil da cana-de-açúcar. Então eu vou ter a elite, o senhor e sua família morando, habitando a Casa Grande, tá? Eu vou ter a classe intermediária, essa classe intermediária que não aparecia em versões anteriores dos livros didáticos, em que eu tenho ali o mestre do açúcar, aquela turma que são aqueles trabalhadores avulsos, que são contratados para um trabalho específico da produção. Tá? Eu vou ter comerciantes que vão levar e trazer o açúcar dos engenhos para a cidade. Eu vou ter os religiosos, no caso, todo engenho vai ter um capelão, tá? Para fazer as missas aos domingos. E os capitães do mato, que são
como se fossem os gerentes da fazenda, ok? Que muitas vezes fiscalizavam a produção e perseguiam negros foragidos. E, por último, pegando emprestado um termo marxista, a força produtiva, eu vou ter inicialmente indígenas, uma vez que ainda não tenho negros no Brasil, e depois, e majoritariamente, os escravos negros vindos da África. Ok, gente? Bom, é isso aqui. A aula de hoje está encerrada sobre economia açucareira. Volte outro momento. Obrigado pela atenção e fazer um pedido. Bom, não esqueça de curtir o canal, deixar um joinha, ok, gente? Obrigado, valeu. Pincel e teclado, aqui onde o conhecimento é o nosso assunto. Até mais, gente.